também, nessa videoaula eu vou te ensinar como você vai encontrar de forma simples o ponto inicial das sobrancelhas, tá? Então, antes de tudo, você precisa fazer a higienização da pele da cliente. O produto que eu uso, que eu gosto muito, é dessa marca aqui da Nupil, que é a loção de limpeza em forma de mousse. Lembrando que eu vou falar sobre os materiais todos lá na videoaula de lista de materiais. Então, vamos começar higienizando bem a pele da cliente para tirar todo o excesso de maquiagem, de sujeira que possa ter, para que você faça o procedimento com a pele sempre bem limpinha. Deixa a pele sempre bem sequinha, tá? Então, com o algodão, com a loção, depois você passa ele seco para tirar todo o excesso de produto, para que você possa trabalhar com a pele bem limpinha e seca, tá bom? Então, para iniciar a primeira medida, que é o início aqui das sobrancelhas, qual é a medida ideal, qual é a forma mais simplificada de você conseguir fazer, encontrar essa medida? Você vai se basear entre o meio dos olhos da cliente, tá? Não é no meio do nariz. Por quê? As sobrancelhas são a moldura dos olhos, não é a moldura do nariz. Então, quando você for encontrar, você precisa identificar aqui, ó, o meio entre os olhos a partir da glândula lacrimal da sua cliente. Então, o que você vai precisar para fazer essa medida? Do paquímetro. E eu também vou usar aqui a linha de poliéster, que eu vou passar no lápis dermatográfico, que é esse aqui. Eu vou falar sobre o lápis também lá na videoaula de materiais, de lista de materiais, tá bom? Então, vamos riscar aqui a linha com o lápis dermatográfico pra gente fazer a marcação, para encontrar o ponto inicial. Agora, eu venho com o paquímetro e eu vou riscar aqui, ó, a parte de trás do bico fixo e o bico móvel, tá? Então, eu risco bem aqui, na parte de trás dos dois bicos. E vamos lá fazer essa medida do início. Então, aqui, eu preciso me basear e encontrar o eixo central, que seria a medida dos dois olhos a partir da glândula lacrimal. Depois que eu identifiquei isso, eu vou com essa parte do paquímetro aqui, que é esse ferrinho aqui. Eu vou riscar ele também com o lápis dermatográfico. E vou encontrar o meio entre os olhos, tá? Não é entre o nariz. Ó. Só uma leve marcaçãozinha aqui. A partir daí, eu vou ver qual é a medida, a partir da onde iniciam os pelos dela, tá? Porque esse aqui vai ser o eixo central. Então, a medida que vai do eixo central até o início deve ser a mesma de um lado ao outro, tá? Então, eu vou me basear pelo que ela já possui. Lembrando que se for, por exemplo, um caso de recuperação de sobrancelhas, que a sobrancelha foi tirada de forma incorreta por muito tempo aqui no início, você tem que preservar o máximo possível, mesmo que sejam poucos pelos, tá? Outra dica importante que eu quero te passar sobre medida inicial. O mínimo de medida inicial vai ser 1,5, 1,5 e o máximo 2,5, tá? Então, o mínimo nunca deve passar de 1,5 e o máximo nunca deve passar de 2,5, tá? Então, agora eu vou fazer uma medida me baseando pelo eixo central aqui da cliente. Eu vou ver quanto tá dando aqui, ó, a partir do comecinho dos pelinhos dela. Você vê que aparentemente é uma sobrancelha mais afastada
tá? Então, vamos preservar mesmo que seja bem ralinho aqui, ó. A gente precisa preservar isso aqui. Eu vou colocar aqui no paquímetro a medida de 1,5 para cada lado, para ver se vai bater com o que ela tem aqui. Ó, você observa que não teve concordância? O que significa concordância? Você preservar o que ela tem. Ó, eu coloquei 1,5, você vê que os pelinhos dela ficam aqui, ó, pra fora. Então, significa que eu já vou tirar mais pelo. Então, não é isso que eu quero. Já é uma sobrancelha ralinha. Então, eu preciso preservar. Eu vou colocar aqui a medida de 1. Aí, ó, a medida de 1 bateu certinho, ó. Então, eu encontro aqui no eixo central, encosto e puxo lá. A mesma coisa do outro lado. Tá vendo que o início, ó, bateu certo com o que ela já possuía. Aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, com a caneta em gel. Essa aqui é da marca Tris. Eu vou falar também sobre algumas marcas que eu uso, que no caso seria essa e a Signo, tá? Mas eu vou usar essa aqui agora. Então, ó, é só eu marcar aqui com a caneta. Você observa que essa sobrancelha aqui, ó, ela é até mais ralinha, falta até um pouquinho mais de pelo do que essa. Agora, isso aqui vai ser um bônus pra você. Por que eu falo pra você não fazer a medida através da aba do nariz? Ou talvez através aqui do arco do cupido, que você vai observar que não, muitas das vezes pode ser que não dê certo, ó. Eu vou me basear aqui, ó, pela abinha aqui, ó, do cantinho, não é essa maior, mas essa aqui é menor, que fica mais aproximada com o osso nasal. Ó, se eu for colocar aqui, ó, bem na abinha, olha o tanto de pelo que eu ia ter que tirar. Tá vendo? Vamos ver do outro lado. Olha o tanto de pelo que eu ia ter que tirar. Entendeu? E outra coisa, pode ser que nós mesmos não somos simétricos. Então, tem clientes que você vai ver que tem o nariz um pouquinho tortinho para um lado, ou torto para o outro. Aí, você imagina se você fizer essa medida inicial se baseando pela aba do nariz. Não vai dar certo, tá? Aí, eu vou mostrar aqui, ó. Pelo arco do cupido, por exemplo, pelo meio aqui, ó, que é o arco do cupido. Vamos ver se daria certo. Ó, bem no meio do arco do cupido aqui da boca dela. Ó, você vê que já não bate lá, com o eixo central que eu fiz. Agora eu vou me basear, eu vou limpar aqui pra você entender melhor. Agora eu vou me basear pelo meio do nariz, que eu já vi muita gente fazendo essa medida. Vamos lá, meinho do nariz dela, lá na ponta, ó. Também não bateu, tá vendo? Que tá bem no centro do nariz, mas não tá batendo aqui, ó, no eixo central que eu encontrei, através dos olhos dela, que vai de uma glândula a outra, tá bom? Então, essa aí é a forma mais simplificada, mais fácil de você conseguir encontrar o ponto inicial através dessa medida, tá bom? Olá, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula. Nesta aula você vai aprender a fazer essa pele glow maravilhosa. Vem comigo!
Bom, então vamos começar. Na aula anterior eu ensinei vocês a fazer preparação de pele com uma base mais em conta, que é uma base mais popular, que é a base da Tracta. Ela tem um acabamento bem mate e de alta cobertura, tá? Eu ensino também com os pincéis e com as escovinhas. Então agora eu vou ensinar vocês a fazer a preparação de pele com um efeito glow, um efeito bem mais iluminado e um efeito mais de pele mais suave, tá? Uma pele mais suave e não tão mate quanto a aula anterior, certo? Para isso a gente tem que usar uma base que o acabamento não seja mate, tá? Você pode usar uma base para pele oleosa, minha pele mesmo é uma pele oleosa e mesmo assim eu ainda posso utilizar uma base com um acabamento mais suave, com um acabamento que deixa a pele mais molhada, tá? Geralmente são bases mais líquidas, tá? Então é só você procurar por base líquida com uma textura mais fina, mas que mesmo assim ela vai cobrir tudo perfeitamente, tá? A base que eu indico para dar esse tipo de efeito bem profissional, bem bonito, bem glow, é essa da Alice Academy, tá? As bases da Alice Academy são excelentes, tá? Usadas profissionalmente por mim e por diversos maquiadores no Brasil todo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu sempre falo, é limpar a pele. Então a pele tem que estar devidamente limpa. Você pode limpar com um lencinho umedecido e você pode limpar com sabonete adequado também e enxugar com uma toalha. Nunca enxugue o rosto esfregando a toalha, tá? Sempre apenas encostando para não agredir a sua pele, certo? E a primeira coisa que a gente deve fazer depois que a pele tá limpinha é aplicar o hidratante. Isso é um passo muito importante pra maquiagem, tá? Pra ficar um acabamento bem mais bonito. Vocês sabem que eu gosto, como eu mostrei em dicas de produtos, de usar esses hidratantes aqui. Eles são hidratantes super acessíveis. Esses aqui são da Avon, ó. Pra todos os tipos de pele, tem pro dia e tem pra noite. Tá? Se você for fazer uma maquiagem durante o dia, você pode usar o do dia e à noite você pode usar o da noite. Se a sua pele for um pouquinho mais seca, você pode utilizar tanto esse da Nivea Soft, quanto esse daqui também. Esse daqui é para peles extremamente secas, tá? Ele ajuda a hidratar muito. E eu gosto também de passar nos lábios enquanto eu tô fazendo a maquiagem. Eu já passei aqui um pouquinho, que ele vai hidratando enquanto você tá fazendo a make. Então passou uma gotinha em cada lado do rosto. Sempre quando for passar, passa puxando daqui pra cá, tá? Sempre daqui pra cá. Eu vou aplicar aqui com vocês pra vocês verem quantidade, como vocês têm que aplicar. Ó, peguei um pouquinho assim no meu dedo, vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vou pegar mais um pouquinho. Tá? Um pouquinho em cada lado do rosto. E sempre puxando do centro do rosto pra trás, assim, movimentos ascendentes. Sempre que você for fazer tudo no seu rosto, você faça dessa maneira. Hidratar o rosto antes de aplicar qualquer produto de maquiagem vai ajudar a deixar o acabamento mais bonito, vai proteger a sua pele, tá? Então é muito importante. Outra coisa muito importante é respeitar o tempo da sua pele absorver cada produto. Eu sempre falo que quando alguém quer fazer uma make legal, tanto em si mesma quanto em outras pessoas, você precisa começar um pouco antes, ter paciência, porque se você fizer tudo atropelado, não vai ficar tão bonito, tá? Então, ó, passou o hidratante, espera, abana um pouquinho. Existem ventiladorzinhos que a gente compra pra secar a maquiagem, é bem legal. Então, ó, espera um pouquinho. E a hora que você sentir sua pele sequinha, você pode aplicar o próximo passo. Pegando essa pele, viu que a pele já absorveu e tá sequinha, você pode ir pro próximo passo, que é o primer. Eu vou utilizar esse primer aqui da The Pore, tá? Ele é um primer muito bom, vocês vão ver a diferença como tampa, assim, os poros. Eu tenho poros muito abertos e ele dá uma bela de uma cobertura. Bom, eu vou mostrar aqui a textura desse primer pra vocês. Ó. Não sei se tá dando pra ver. Ele é tipo um cremezinho espesso, sabe? E por isso que ele tampa bem os meus poros, tá? E eu vou passar aqui de dentro pra fora.
Eu vou passar de um lado e depois eu vou passar do outro pra vocês verem a diferença. Aqui, metade do queixo. Vou passar aqui já na testa. Pra quem tem poros dilatados, ele é muito bom. Ó, eu espero que vocês estejam vendo bem certinho a diferença de um lado pro outro. Mas vocês podem utilizar outros primers também. Existem muitos bons no mercado. Esse meu você encontra pela internet, no site da Sephora. Pra mim foi o melhor que eu já comprei. Olha a diferença que já deu. Ele, além de dar uma matizada na pele, ele ajuda a tampar muito os poros. Bom, esperar um pouquinho a pele absorver, a gente vai pro próximo passo. Bom, o próximo passo é aplicar o corretivo. Eu vou utilizar esse corretivo da Natura, ele é o Aquarela número 04, tá? Na aula anterior eu não utilizei o corretivo porque a base tinha um acabamento mais pesado e a cobertura muito alta. Então não tinha necessidade, já tinha tampado todas as imperfeições, não tinha necessidade de aplicar o corretivo, tá? Quando isso acontece, de você utilizar uma base que tem uma alta cobertura e ela cobrir tudo que você precisa no rosto, não tem necessidade, não é uma regra você utilizar o corretivo. Por quê? Além de ser mais uma camada que vai estar no seu rosto, vai ficar mais grossa a maquiagem, às vezes pode craquelar por conta da base já ter um acabamento de cobertura muito alta, então não tem necessidade. Eu vou utilizar porque a base que eu uso, ela é mais fininha, apesar de dar um acabamento muito bom, ela é mais fininha e ela permite que eu coloque essa camada e mais camadas de corretivo, tá bom? Então eu vou aplicar, olha, ele já vem com um aplicador bem fácil de aplicar no rosto. Vou aplicar aqui abaixo dos olhos. Então, eu vou colocando, vai até marcando um pouquinho os poros, mas depois some, tá? Eu vou aplicar assim, vou aplicar do outro lado. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma película de corretivo. Quando a gente cria essa película de corretivo, não vai ser necessário utilizar uma camada muito grossa de base, tá? Então, essa técnica é uma técnica utilizada por diversos maquiadores, aprendi com maquiadores muito renomados e você acaba fazendo você economizar a sua base. Então, por exemplo, essa técnica a gente utiliza uma base um pouco melhor, um pouco mais profissional, para dar um acabamento mais glow. Então, você fazendo isso já vai fazer com que você economize ali na base um pouquinho mais cara, tá? Ó, apliquei por todo o meu rosto, vou aplicar um pouquinho mais aqui, ó, na transição do rosto pro pescoço. Tá? É muito importante, a gente não pode esquecer dessa região pra não ficar aquele aspecto de máscara, tá? Tem muita gente que passa a base, faz toda a maquiagem para aqui, ó. Aí a pessoa vira de lado, você vê que parece que tá usando uma máscara. Então, ó, vou utilizar a esponjinha úmida, ela tá quase seca, essa aqui minha. Você também pode usar ela seca, tá? Não tem problema, com essa técnica aqui não tem problema. Então, dando batidinhas leves, a gente vai uniformizando todo esse corretivo na pele. Lembrando que para você escolher o corretivo e a cor da base ideal, basta você ir até uma loja de cosméticos e testar lá na hora os produtos. Esse é o melhor jeito. Quando a gente compra o produto pela internet ou por revista, é muito complicado. A gente pode, se você quiser tentar, você pode comprar vários tons. Mas se você quiser dar uma economizada, o ideal é você ou ir até um revendedor ou ir até a loja e testar mesmo lá, dar o rosto para testar. Porque assim não vai ter problema, você não vai errar. Tá? Sempre dando batidinhas.
Quando a gente dá essas batidinhas, ela é leve mesmo, tá? Precisa ter um pouquinho de paciência. Não é assim arrastando, porque senão você vai tirar o produto, vai tirar o primer, vai tirar o hidratante, vai tirar tudo, vai ficar um acabamento bem feio. Então tem que ter paciência e dando batidinhas de leve, que vai dar um acabamento legal. Não vai craquelar a sua base. Não esquece da orelhinha, tá? Pra não ficar marcadinho ali a transição da orelhinha. No nariz também. Pronto. No primeiro momento fica assim com o corretivo, com a primeira camada de corretivo. Agora a gente vai pra aplicação da base, tá? Vou mostrar pra vocês, vou aproveitar e mostrar a textura dela, ó. É meio pump que eu uso dessa base, tá? Eu não chego até o final, ó. Ela é bem líquida, tá? E eu vou com a esponjinha, pego um pouquinho, começo aqui na minha mandíbula e vou subindo. Eu nunca pego e já aplico direto aqui, porque aqui é onde mais craquela, tá? Então, quanto mais a camada aqui de produto for fina, menos vai aparecer as linhas, menos vai marcar, tá bom? Então, a gente põe ali na mandíbula e vai subindo, vai levando pro resto do pescoço. Eu gosto sempre de fazer separado. Primeiro eu faço esse lado, depois eu faço esse lado. Essa base que eu tô utilizando da Alicia Academy é a Natural número 03. Então, se você achar que tem uma pele um pouquinho mais parecida com a minha, essa base da Alicia Academy é um pouquinho difícil de encontrar assim pra testar na hora. Então, você pode comprar o número 03 se você achar que o seu tom é parecido com o meu. Ela não fica tão pesada no rosto. Aqui no pescoço você pode puxar um pouquinho mais assim, tá? Espalhando, porque não tem primer, não tem hidratante, nada disso. Então você pode fazer, mas aqui no rosto jamais, tá? Aqui pertinho da orelhinha também. A gente não passa creme nem primer na orelha. Gente, lembrando que essa pele é a mesma pele que a gente faz em modelo e em cliente, tá? É uma pele profissional. Todas as técnicas que eu ensino nesse curso são técnicas profissionais que podem ser usadas tanto em si mesma quanto em outras pessoas, tá? Tenho muitas alunas que testam, que treinam em outras pessoas e até abrem um lugar, um ateliê para maquiar profissionalmente. Sobre a questão de quantidade de produto para não craquelar e não marcar as linhas, vale a mesma coisa que eu falei, é daqui, né, dessa área, vale para cá também, tá? Essa área do bigode. Então, quanto mais fina a camada aqui nessa área for, menos vai marcar. Apliquei a camada da base, agora eu vou aplicar um corretivo no tom mais claro que a minha pele para iluminar. Eu vou utilizar o da Natura, também aquarela, ele é bem em conta, gente, vale muito a pena, super acessível. E vou aplicar abaixo dos meus olhos,
Agora eu aplico com bastante cuidado e leveza nas mãos, porque eu posso estragar minha maquiagem se eu for com muita força, tá? A gente tem que lembrar que nós estamos construindo camadas. E se a gente forçar muito a mão, essas camadas vão ser destruídas. Não é muita coisa, é só um pouquinho para dar uma iluminada. Até porque o pó translúcido no final também vai iluminar essa pele, tá? Então são nesses pontos que eu vou aplicar aqui para dar uma iluminada. Agora eu vou utilizar um corretivo 3 tons mais escuro que a minha pele para fazer o contorno. Eu vou utilizar esse corretivo da Maquiê cor cacau, tá? Você também encontra em lojas de cosméticos e também encontra pela internet. Então, com um pincelzinho assim, ó, um pincelzinho de aplicar sombra. É tipo um linguinha de gato pequenininho. Você vai passar, primeiro eu passo aqui porque eu gosto de afinar o nariz, tá? Se você não gosta de afinar o nariz, você pode ir ali pra bochecha já. Mas a maioria das clientes e das pessoas gostam de dar uma afinadinha no nariz. Tá? Esse contorno eu faço puxando daqui, ó, abaixo da sobrancelha, pro final do nariz. Lembrando que essas aulas de contorno e iluminação vocês vão ver detalhadamente separadas em outras aulas a seguir, tá bom? Tô fazendo aqui com vocês, mas vocês vão ver novamente depois. Vou pegar mais um pouquinho, vou aplicar, ó. Vou contar uma coisa também, um segredo de profissional pra vocês. Pra saber se eu vou aplicar o meu contorno da ponta da orelha em direção à boca ou da ponta da orelha em direção ao nariz, você precisa medir o seu rosto ou o rosto da sua cliente. Você vai pegar e vai medir da sobrancelha a pontinha do nariz e vai medir da pontinha do nariz até o queixo. Se for do mesmo tamanho, você vai aplicar o contorno da pontinha da orelha em direção à boca. Se for de tamanhos diferentes, se não der certo essa medida, você vai aplicar da ponta da orelha em direção ao nariz. Seria mais ou menos assim, tá? Claro que você não vai chegar até aqui, seria mais ou menos assim, pararia aqui, tá? E se for do mesmo tamanho, daqui pra cá. Essa é uma dica bem legal também. Aqui pra cá. O meu é do mesmo tamanho, então vai ser em direção à boca. Tamanho diferente em direção ao nariz. Tá? Eu gosto de afinar um pouquinho aqui agora, ó. Que eu tô um pouquinho mais cheinha. Então eu vou afinar aqui também o meu queixo. E um pouquinho aqui minha mandíbula. Vou deixar mais marcada. Tá? Pra dar um... diminuir aqui a papada, a gordurinha que eu tenho. Se eu tenho entrada desse lado aqui da testa, vou aplicar aqui onde eu tenho entrada. Se a minha entrada fosse aqui, minha testa for muito grande e eu me incomodar com isso, eu posso passar o contorno aqui, tá? E não nas laterais. Vou pegar outra esponjinha para esfumar tudo isso. Movimento bem levezinho, de batidinha. Bastante cuidado. Aqui desse outro lado também. Primeiro a gente vai harmonizar tudo, deixar tudo bonitinho. A parte clara, tá? Depois a parte escura. Tudo que a gente ilumina
vai pra frente, por exemplo, a olheira que é funda, ela vai um pouquinho mais pra frente, dá a sensação, né? A impressão. E tudo que a gente passa do escuro, ele diminui. Tá? Agora que a gente já passou a esponjinha em todas as partes clarinhas, a gente vai passar na parte escura. Começa aqui. Dá uma esfumadinha, não passa só onde a gente aplicou. Sobe um pouquinho, dá uma esfumadinha assim, ó. Um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Por exemplo, se eu passei assim, eu não vou esfumar só assim, tá? Eu vou esfumar assim, pra ele ficar esfumado, tá? Pra não ficar muito marcado. Ó, tá vendo? Eu não vou fazer só assim, não vai adiantar nada, vai ficar marcado. A gente tem que subir um pouquinho, dando batidinhas. Usei o outro lado porque aqui no canto da boca eu não quero que fique escuro. Então, como veio um pouquinho pra cá, mudei o lado da esponjinha e só passei um pouquinho aqui. Porque eu não quero que fique escuro até aqui. Vai parecer bigode. Uma dica também importante é quando a gente for fazer uma maquiagem, for pra algum lugar, o ideal é a gente se cuidar sempre. Faz o busto, tira a sobrancelha, nem que for com pinça, você mesma, pra não gastar, sabe? Pra dar uma economizada, mas é muito importante na maquiagem a gente tá com o rostinho bem preparado, hidratado, esfoliar. É bom sempre esfoliar pra sair as camadas de pele morta. Nos primeiros vídeos de preparação de pele, no final tem receitinhas pra fazer esfoliação. O ideal é fazer pelo menos uma vez na semana pra sair as peles mortas, tá? Porque quanto mais a gente cuida do nosso rosto, mais bonito vai ficar a maquiagem, o acabamento, as fotos, tá bom? Aí vai do seu gosto, deixar mais, menos marcado. Já fiz maquiagem em clientes que praticamente pediram pra esfumar tanto que sumiu o esfumado. Quando isso acontece, quando a gente fica esfumando muito pra sumir muito, quando a gente vai tirar foto com iluminação, praticamente some, não aparece contorno nenhum, tá? Então, se você for fazer make pra foto, deixa um pouquinho mais marcado mesmo, pra poder sair na foto, tá? Lembrando que tenho aula de contorno mais pra frente, tá? Com mais detalhes. Agora eu vou mostrar pra vocês uma dica incrível e, tipo assim, é um segredo, assim, de muitos profissionais, de todos os maquiadores. O que que faz ficar com aquele iluminado perfeito na foto? Eu já usei diversos iluminadores, já usei iluminadores da Ruby Rose, atualmente eu uso da MAC, que é muito bom também, mas ele é tão bom quanto os da Ruby Rose. Então, assim, você não precisa gastar horrores em iluminador pra ficar um efeito legal, tá? O que que é importante? Eu tô com a pele toda molhada ainda, eu não selei com pó. Se eu selasse com o pó e viesse com o iluminador, não ia dar o efeito glow que a gente quer, tá? Então, com a minha pele molhada e antes de selar, eu vou aplicar o meu iluminador. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que você também encontra pela internet, que é da Dye Makeup, número F21, tá? Eu gosto dele porque ele tem esse formatinho, ó, é tipo um pincel de esfumar bem grandão, tá? Você pode comprar um pincel que tenha na sua cidade, na lojinha de make da sua cidade, que seja assim também, bem fofinho, tá? É muito importante o pincel ser bem fofinho, porque às vezes existem pincéis que são duros. Quando a gente vai aplicar, ele acaba retirando algumas camadas do rosto, algumas camadas de corretivo e de base, e aí fica meio esquisito. Então ele tem que ser bem fofinho. Vou aplicar aqui, ó, tá? Tem técnica de iluminação também, viu, gente? Só pra lembrar, tá? Aqui eu tô fazendo a maquiagem inteira completa de pele, que é o efeito de pele glow. Então, com a minha pele molhada,
Vou aplicar meu iluminador, tá? Depositando, pegar mais, depositando, pegar mais, depositando, pegar mais um pouquinho. É isso que deixa um efeito lindo nas filmagens e também nas fotos. Tá? Agora eu vou... Lembra, gente, sempre que for esfumar, ó, eu apliquei o produto aqui, pra esfumar vou fazer assim, tá? Ao redor dele, pra sumir toda a marcaçãozinha, pra ele não ficar pá, só em um lugar, tá? Então, a gente aplica no ossinho e dá uma esfumadinha subindo um pouco. Parece que tá muito forte, mas não tá, porque tem muita iluminação, ó. Tá ideal, tá bem iluminado. Ó, a diferença do outro lado. O outro lado que tá iluminado é só por conta da base ser esse acabamento de cetim, sabe? Tá? Aí você vai colocando, ó, mais camadas, se você quiser mais forte. Então, vamos fazer do outro lado também. Apliquei no ossinho, apliquei de novo. Tá? Se aplicar só uma vez e espalhar, não vai ficar tão legal. Depende muito também do seu gosto, do gosto da cliente. Se ela gosta de uma pele bem iluminada, se ela gosta de uma pele mais mate. Só que como essa técnica é a do efeito glow, é dessa maneira que você vai fazer. Tá? Pra foto, essa é a pele ideal. Uma pele muito mate em foto não fica tão bonito, tá bom? Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Posso subir um pouquinho pra cá. Na pontinha do nariz, vou só passar a pontinha do meu dedo, ó. E aplico na pontinha do nariz. Também ajuda a dar um efeito mais de nariz mais fininho. E no arco do cupido da minha boca, que é esse vãozinho aqui da boca. Aqui eu gosto de passar com o dedo que fica mais concentrado. E se você quiser uma pele bem glow, mais ainda, você passa no queixo um pouquinho. Agora eu vou vir com o meu contorno e com o blush. Vou fazer junto com vocês. Vou utilizar essa paletinha, ó, que tá até velhinha, mas que dura muito. Essas duas cores eu misturo, ó. Essas duas primeiras cores. Dou uma misturada. Vou usar um pincel também parecido com aquele que eu uso pra passar o iluminador. Esse aqui é o da Dye Makeup também, F20. Tá? Misturo um pouquinho das duas cores, ó, dessa forma. Antes de aplicar produtos em pó, assim, com muita cor, você dá uma batidinha. Pra não acumular muito produto e ficar muito marcado e difícil de esfumar depois. Aí eu vou só selar um pouquinho o meu contorno que eu fiz anteriormente. E aqui com o restinho só que tinha no pincel. Vou utilizar essa paletinha da Miss Rosé, tá? Essa corzinha aqui também, com o mesmo pincel do contorno, não tem problema. E no meio aqui, ó, na transição entre o contorno e o iluminador, eu vou aplicar o meu blush.
Posso subir um pouquinho também, tá? Sempre pra ficar harmônico. E vou selar o meu nariz também com a cor do contorno. Pra selar o nariz, eu aperto um pouquinho o meu pincel pra ele ficar mais achatadinho assim, pra ele vir certinho aqui no meu nariz. Aperto ele e encaixo e passo. Eu passo aqui embaixo pra diminuir isso aqui que eu tenho, que eu não gosto muito. Vou utilizar meu pó translúcido da Fendi. Não dá mais pra ver porque saiu aqui, tá? Eu gosto muito. Antes de aplicar ele, eu vou vir com a esponjinha. Tá vendo que tá marcado aqui, ó? Fica os vincos. Quanto mais tempo a gente demora pra selar, mais marca. Tá vendo? Tanto aqui na minha pálpebra, quanto nessa parte de baixo, fica marcadinho. Então, pra que isso não aconteça, a gente precisa selar. Eu demorei, não tem problema. É só eu vir com a esponjinha, dar batidinhas novamente nessas áreas que apareceu o acúmulo de base. Ó, olha a diferença entre um olho e o outro, tá? Venho com o meu pozinho. E vou dar batidinhas aplicando ali. Essa é a técnica baking que eu ensino. Eu não vou esperar o tempo da técnica baking, nem colocar a quantidade da técnica baking que eu ensino, tá? Eu vou apenas colocar uma camada fina, porque como eu já tenho bastante linha de expressão aqui que marca nessa área, eu tô preferindo passar uma camada mais fininha assim, com a esponjinha mesmo, porque aí não vai marcar tanto, tá? Então, se sua pele também já tiver um pouquinho de linhas de expressões, você pode fazer dessa maneira ao invés da técnica baking. A gente passa só abaixo dos olhos, sobe o restinho, queixo acima do iluminador. O que sobrou a gente vai subindo para as outras áreas para selar e na testa. Ó, um exemplo bem legal aqui, fica bem visível. Então, ó, quando eu venho com a esponjinha, ele some essa marcação. Se eu vier com o pó, eu vou passar e não vai ficar marcado dessa maneira, certo? Para um efeito mais glow nessa maquiagem, vou utilizar só um gloss. Vou utilizar esse daqui, que ele é Lip Volume, com ácido hialurônico, da Blend. Você acha em qualquer loja de cosméticos, é bem baratinho. Só pra combinar com o efeito glow dessa maquiagem, dessa pele. Bom, só pra finalizar, tem uma dica também que acontece com muitas pessoas, de base ou pó e um pouquinho no cabelo. Você pega o lencinho úmido e aplica nessas áreas que ficaram mais branquinhas do cabelo. Ó, tá vendo como já resolveu? Ó, sai no lencinho umedecido. Passou, ó, passou aqui. Em mim sempre acontece isso. Bom, está pronta a minha pele glow. Essa pele, gente, é maravilhosa para fotos. Se você quiser ir numa festa e tá com uma pele top, essa é a pele ideal, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado e fiquem atentas às próximas aulas, que eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. Grande beijo! Olá, seja bem-vinda a esta videoaula. Nessa aula você vai aprender tudo sobre corretivo. Vem comigo! Bom, então vamos começar. Existem muitos tipos de corretivos. Existe verde, existe amarelo, existe roxo, vermelho, de todos os tons que você imaginar, até azul tem. O que vocês sempre me perguntam é como e quando a gente tem que usar cada um desses corretivos. E nessa aula eu vou te explicar como que você vai usar
cada um desse monte de cores. Fica tranquila. Eu vou começar falando do corretivo convencional, que é aquele corretivo que a gente usa na maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem olheiras mais arroxeadas, e é por isso que a gente usa um corretivo mais neutro, que é mais amareladinho e tudo mais. Ó, esse daqui que eu uso muito, eu uso em mim, uso em cliente, é o da Natura, ó, Natura Aquarela. Ele é um corretivo líquido e cobre muito bem, ele tem uma cobertura excelente. Ele cobre, tipo, tudo mesmo. Mas nem sempre você ou sua cliente vai ter necessariamente uma olheira ou uma manchinha mais roxa. Então pode ser de outra cor e é por isso que a gente tem que mudar o tom do corretivo. Se, por exemplo, se a sua manchinha, seja olheira ou mancha mesmo na pele, for mais pro tom marrom, você vai utilizar um corretivo lilás. Corretivo lilás, é isso mesmo. É ele que vai neutralizar esse tonzinho de marrom na sua pele. Por exemplo, esse corretivinho aqui, ó. Tá vendo? Essa paletinha de cores é bem bacana, tem várias cores. E é uma paleta da Ruby Rose. Se você tiver uma manchinha mais rosinha, por exemplo, normalmente quem tem rosácea, as pessoas que são bem branquinhas e tem rosácea, o ideal é você usar o tonzinho verde, porque ele vai neutralizar ali. Conforme a gente for usando os corretivos coloridos, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar e depois por cima a gente vai aplicar uma camadinha do corretivo mais amarelinho, corretivo convencional. Isso vai ajudar a neutralizar as cores e tudo mais, tá bom? Para vocês entenderem melhor, eu vou disponibilizar um círculo cromático. Essa tabelinha é uma tabelinha de ouro, porque é só você olhar a cor da sua olheira ou a cor da manchinha que você tem, a cor que tiver ali na cliente, que você quer neutralizar ali. É só você olhar nessa tabelinha que tá aparecendo aqui, que se chama círculo cromático, e ver qual é a cor oposta. Deixa eu explicar melhor. Se a sua olheira for rosa, olha ali, ó, o contrário. Vai utilizar o corretivo verde. Se for marrom, olha ali o contrário. Vai usar o lilás. Então, com essa tabelinha fica muito fácil de você entender e de você descobrir que cor que vai ser necessária aplicar ali naquela mancha, certo? Os tons marrons, geralmente, de mancha, geralmente são melasmas ou uma manchinha que o sol causou. Então, aí você vai usar o lilás, certo? Eu vou fazer a minha pele, eu vou corrigir a minha pele com esses corretivos coloridos pra vocês entenderem melhor. Pra aplicar o corretivo, eu vou usar esse pincelzinho aqui da Ruby Rose de corretivo, é o número P89. Vou começar fazendo aqui em mim, ó. A minha olheira, ela é mais puxada pro tom marrom, então eu vou aplicar o lilás. Nessa parte de baixo aqui, ó, eu sou mais rosinha, então vou aplicar o corretivo verde. Aqui dos lados também vou aplicar o verde, porque é mais rosinha, tá vendo? Sempre aqui do lado do nariz é mais rosado. Pra começar, primeiro, antes de aplicar, a gente vai limpar a pele com os lencinhos umedecidos, ó. Vai limpar bem a pele, pra depois a gente começar, certo? Sempre, tudo que a gente for fazer na nossa pele de maquiagem, a gente tem que limpar a pele antes. Pele limpinha, vamos hidratar. Eu vou usar esse hidratante aqui, o hidratante Dia da Avon. Depois a gente vem com o primer, eu vou usar esse aqui da MAC, mas você pode usar aqueles que eu recomendei no vídeo de dicas de produtos, que é o da Revlon. Eu indiquei esse e o da Revlon. O da Revlon é um pouquinho mais barato e é tão bom quanto. Nas áreas que eu tenho mais poros, os meus poros são muito abertos, então eu tenho que passar bem aqui, vai dar uma fechadinha. Ó, passa e puxa bem. Pra ele absorver e pra tampar os poros. Depois disso, para dar uma suavizada e fixar tudo isso,
Vou usar o fixador da MAC. E esperar secar um pouquinho. Vou começar aplicando aqui nessa parte o roxinho. Por minha olheira está um pouquinho mais amarronzada. Ó, dando batidinhas. Do outro lado também. Parece que vai ficar um horror, né? Mas pode confiar, gente. Nessa área mais rosinha, vou aplicar o verde. Aqui do ladinho do nariz, que sempre fica mesmo mais rosinha, mais avermelhadinho, né? O meu nariz é muito vermelhinho, mas eu vou aplicar só um pouquinho pra depois cobrir com o neutro. E aqui em volta da minha boca também, que é um pouquinho mais avermelhadinho. Não se assusta. Agora eu vou vir com a esponjinha e dando batidinhas, a gente vai sentar tudo isso bonitinho. Só de passar a esponjinha, a pele já vai absorvendo mais e já vai tirando essa cor gritante que eles têm. Só vai neutralizando. Agora sim, a gente vem com um corretivo mais neutro, no meu caso, o amarelinho da Natura, que eu já mostrei pra vocês, e vamos passar por cima, assim. Assim, ele vai neutralizar tudo e vai cobrir completamente as manchinhas arroxeadas, as manchinhas mais rosinhas e as manchinhas marrons. Voltamos com a esponjinha e vamos terminar tudo isso. Agora a gente vem com a base para finalizar a pele. Vou usar essa base da Alice Academy no meu tom certinho. Se você não tiver o seu tom de base, a dica que eu dou. Tem muitas meninas que falam, eu comprei a base no tom errado, o que que eu faço agora? Às vezes a gente compra uma base cara no tom errado e pra não perder, o que que eu indico? Você comprar uma base mais baratinha, num tom mais claro e num tom mais escuro. Assim, quando você chegar na sua casa, você vai fazer misturinhas, ou se você quiser comprar da mesma marca, da mesma qualidade, não tem problema também, melhor ainda. Você vai chegar na sua casa, vai pegar a base que não está no seu tom, vamos supor que ela esteja mais escura. Vai pegar a base um pouquinho mais clara e vai fazer uma misturinha até chegar no seu tom. E aí você vai testando mais aqui assim, ó, até ficar no seu tom. Gente, isso não tem erro, é uma dica muito legal, porque assim você consegue, além de corrigir, né, de ter comprado uma base errada, você consegue atender clientes também. Nos seus clientes, eu sempre indico, gente, tenha 3 tons de base. Um claro, um médio e um escuro, porque assim você vai atender uma infinidade de pessoas e você vai fazer essas misturinhas, não vai precisar comprar muitos tons de base, entendeu? Então, vamos lá com a base. Começar aqui, ó. E aplicar em todo o rosto, dando batidinhas de leve. Como eu sempre digo. Não esquecer de passar assim pertinho da orelha e descer um pouquinho pro pescoço para não ficar aquela impressão de máscara.
Às vezes a gente passa a base só aqui, assim, ó, e quem olha do lado vê que tem aquela diferença de cor. E isso não é legal, tá bom? Então a gente sempre tem que procurar vir pra orelha, descer um pouquinho pro pescoço mesmo, pra não dar tanta diferença, tá bom? Agora que a minha pele e a sua pele está devidamente corrigida, a gente pode partir para os próximos passos, que seria a técnica baking e a técnica do contorno. Então fica ligado nas próximas aulas que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Para ficar bem fácil, eu vou disponibilizar a tabelinha do círculo cromático. Caso você tenha dúvida, é só dar uma olhadinha lá. As cores são sempre opostas. Se a olheira é roxa, você vai olhar lá onde está o roxinho e vai olhar no lado oposto. O lado oposto é o corretivo que você tem que usar. Então lembra sempre de usar o lado oposto. Se a olheira é de uma cor, você vai olhar a cor lá, então o corretivo é a do lado oposto, ok? Eu vou disponibilizar pra vocês, então é só dar aquela coladinha que eu tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso na maquiagem de vocês. Grande beijo! Agora eu vou te ensinar como encontrar o final da sobrancelha. Então, qual será o comprimento total ideal, tá bom? Essa é a forma mais simples, na verdade é a medida mais fácil de toda a marcação. Então, normalmente eu faço isso com a cliente com os olhos abertos. Então a modelo pode abrir os olhos. Aí como eu vou fazer a medida? Eu já vou fazer com a linha e também com o auxílio do paquímetro. Mas para o primeiro ponto eu vou fazer com a linha mesmo. Aqui é bem mais simples. Você vai simplesmente pelo meio do arco do cupido aqui, ó, no meio da boca, cantinho do nariz aqui e final fechadinho dos olhos aqui, ó, bem rente aos cílios, tá? Então encosta a linha primeiro aqui, ó, na boca, depois final do nariz ali, ó, bem no cantinho. E o final do olho dela bem rente ao pelo, tá vendo? Bem rente aos cílios ali, ó. Eu vou arrastar. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o paquímetro e vou ver qual foi essa medida. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se 5,5 centímetros vai dar. Não, é uma sobrancelha bem longa. Vou colocar 6. Ó. Essa sobrancelha aqui é uma sobrancelha bem longa, tá? É uma privilegiada, porque normalmente as sobrancelhas, assim, das brasileiras é entre 5 a 5,5, tá? Então é uma sobrancelha bem longa. Ó, eu coloquei aqui 6 centímetros. Ó, início, final, bateu certinho. Agora só eu transferir pro outro lado, eu nem preciso ir com a linha. Ponho aqui, coloco no início. Encosto lá para dar o 6. Pronto, marquei. Então essa vai ser a forma mais simples e eficaz de você encontrar o comprimento total da sobrancelha. Agora vamos encontrar o ponto alto da sobrancelha. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvida e me perguntam: Jéssica, como eu vou saber qual é o ponto alto ideal para minha cliente? Normalmente, nós já temos um ponto alto de forma aparente, tá? Se você observar essa modelo, ela tem um ponto alto mais aparente, tanto de um lado quanto do outro. Mas se porventura isso não acontecer, você vai ter que encontrar de forma a medir no paquímetro. Mas mesmo aqui, que ela já tem um ponto alto em evidência,
eu vou medir para você entender melhor. Primeiro, por que você tem que saber qual é a medida total de comprimento? Porque a partir da medida total é que você vai encontrar o ponto alto, tá? Então, você viu que a sobrancelha da modelo tem 6 centímetros total de comprimento e uma coisa muito importante, o corpo da sobrancelha, que vai desde o início até o ponto alto, é chamado de corpo. E do ponto alto ao ponto final é chamado de cauda. O corpo, ele sempre deve ser maior do que a cauda. Não deve ter a mesma medida, porque senão fica com uma sobrancelha feita como se fosse um chapéuzinho. Então, é uma regra básica de design de sobrancelha que você precisa saber. Marque aí, tá? Corpo sempre maior e cauda sempre menor. Então, vamos lá. Outra regrinha importante no design de sobrancelha é o seguinte: 60% da sobrancelha aqui, eu vou colocar aqui, vou até marcar para você anotar isso aí. 60% normalmente, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu tô colocando aqui, ó. 60% vai ser corpo. Acho que eu vou até marcar com lápis que é melhor, deixa eu ver aqui. 60, não, gente, eu vou ter que marcar com a caneta mesmo. Vou colocar grande aqui, ó, 60% vai ser o corpo, essa parte aqui, vira só um pouquinho, e 40% vai ser a cauda. Isso é uma regra básica, tá? Mas assim, às vezes pode... Eu prefiro trabalhar sempre com medidas exatas. Eu não gosto de trabalhar com números quebrados. Então, como eu vou saber qual é o ponto alto aqui, ó, dessa sobrancelha com 6 centímetros? É muito fácil. Sobrancelha com 6 centímetros, o ponto alto vai ser entre 3,5 a 4 e a cauda entre 2 a 2,5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pela medida maior de 4 centímetros. Primeiro eu vou pela menor, vamos lá. 3,5. Coloquei aqui 3,5 e vou me basear para ver se vai ter concordância. Coloco aqui e vou lá, ó. Não teve concordância, porque você vê que o ponto alto evidente dela tá um pouquinho mais para lá, mais alongado. Então, vai ser 4. Coloquei 4 centímetros, vou do início, encosto, ó, bateu certinho aonde ela já tem um ponto alto em evidência, bem aqui. Consequentemente, se aqui foi 4, aqui já vai ser 2, entendeu? Essa medida que eu tô falando pra você é de uma medida de sobrancelha longa de 6 centímetros total. Se, por exemplo, você encontrar uma cliente com uma sobrancelha entre 5 a 5,5, aí o seu corpo vai ser um pouco menor. O corpo vai ser entre 3 a 3,5. Porém, um detalhe importante, cauda sempre vai ser entre 2 a 2,5. Independente se é uma sobrancelha com 5, 5,5 ou 6, tá? Guarde isso também. Cauda sempre entre 2 a 2,5, tá bom? Então, essa foi a aula de como você encontrar de forma exata e simples o ponto de arqueamento.